Olá, tudo bom, meus crisentos? Então, estamos aí para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre os reflexos e consequências que o autismo trouxe para o Bernardo, tá? Baseado na minha experiência, baseado na nossa vivência aqui com o Bernardo e baseado no que a gente vê com a evolução desde o diagnóstico, ok? Então, sem demora, simbora pro vídeo. O Bernardo, ele começou a ser investigado o autismo com 2 anos de idade. E com 2 anos e 3 meses a gente teve o diagnóstico fechado. A gente estava já com o laudo em mãos do diagnóstico, tá? As primeiras avaliações do Bernardo foi feita num hospital particular, baseado com convênio, né? Não foi em atendimento particular, ele tinha convênio na época, então foi num hospital particular pelo convênio. E aí a primeira avaliação foi com o neuro, que levou ele para ser avaliado pela equipe multidisciplinar. Aí ele teve avaliação com fono, TO e psicólogo por 3 meses. E depois disso, o neuro já havia encaminhado ele para o psiquiatra. Então depois de 3 meses, ele teve um retorno, ele foi avaliado pelo psiquiatra, a qual confirmou o autismo e liberou o laudo, né? E após disso a gente fez todo o trâmite, que isso eu vou falar em outro vídeo mais detalhadamente, é só para vocês entenderem um pouco do processo, para vocês entenderem onde eu quero chegar. E aí com isso a gente começou a entender algumas coisas que o Bernardo já fazia, né, que era sobre autismo, e começamos a viver com o autismo, né. Aí ele no fundo aqui tá cabeludo, gente, tá na semana que não quer nem que mexa no cabelo dele, que não encosta dele, não pode... E vai cortar cabelo aí semana que vem. Então vai melhorar um pouco, porque a gente deixa o cabelo dele mais curto justamente para facilitar. Coisas do autismo, né? E aí a gente seguiu uma vida, né? Diagnóstico em mãos, acompanhamentos e isso, aquilo outro, né? E aí começaram a aparecer reflexos e consequências do autismo. Uma das principais que a gente viu é seletividade alimentar. Por que eu falo seletividade alimentar? Porque o Bernardo antes ele comia, ele não era muito seletivo, tá? A introdução alimentar com o Bernardo foi muito tranquila. Ele aceitava de tudo que se oferecia. Ele era até meio que dragãozinho, sabe? Ele comia demais, queria tudo que visse pela frente, então tudo. Ele não gostou a gente em nenhum momento deu o alimento batido para ele, sempre foi só amassado, porque ele gostava de sentir as texturas. Então, de tudo ele queria comer, era batata, cenoura, batata doce, inhame, baroa e assim vai, gente. Tudo com tipo de legumes e frutas eu introduzi na introdução alimentar dele com 7 meses. E aí acho que até um ano e um mês a gente não teve problemas com a alimentação do Bernardo. Então ele comia-se muito bem, tá? Ele foi começar a reduzir as coisas que ele comia depois da poda neuronal, que aconteceu por volta de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses. Então assim, por isso que eu falo que já foi uma consequência do autismo, tá? Mas a gente foi ver mais, aquilo ficou muito nítido, né, a seletividade alimentar, porque seletividade alimentar no autismo, a gente não é só escolher alimentos a qual você quer se alimentar, né? Por exemplo, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Não, a seletividade alimentar no autismo é algo muito mais algo muito mais complexo. A seletividade alimentar no autismo é uma coisa assim, a pessoa para de comer, ela só come aquilo. Então é algo que acaba colocando-se a saúde mesmo da criança em risco, porque a criança pode ficar frágil, a criança às vezes perde peso. Então hoje, por exemplo, a seletividade alimentar do Bernardo é o quê? Tem épocas, ele é de épocas, tá? No meu caso, a nossa vivência, né? É de épocas. Então tem épocas que o Bernardo tá comendo, aceitando comer macarrão. E aí a nossa sorte é o quê? Que quando ele tá comendo, ele come grandes porções. Ele não come variedades de coisa. Ele sempre vai estar comendo poucas variedades. Então é 1, 2, 3 coisas que ele come na mesma época. Só que grandes porções. Mas também quando ele não para de comer, gente, ele para de comer tudo. Entendeu? Então assim, se ele come macarrão, ele come grandes porções de macarrão. Mas tem época
E aí ele para de comer tudo. Ele não come nada. Nada. Ele fica zero de comida. Até água, nas últimas vezes que ele teve que ele parou de comer, até água ele parou de tomar. Então, qual é o risco de desidratação? E aí o intestino resseca, né? Corre o risco de ter outros problemas, né? Como a imunidade baixar, né? Ter problemas referente a não estar sendo introduzida essa quantidade de vitamina suficiente porque está em fase de crescimento e acarreta um monte de coisa, né? Então a gente tem que sempre estar com um suplemento alimentar, o suplemento vitamínico dele em dia, ele tem que estar tendo esse tipo de reposição porque a alimentação dele é precária. Isso é seletividade alimentar no autismo, tá? Não é escolhas de alimento. A seletividade no autismo é literalmente não comer, tá? E é um não comer ao ponto assim de você, se você oferecer, se ele ver manusear, tá? Tem época se ele ver você manusear algumas coisas, como por exemplo arroz, sempre foi uma coisa difícil dele comer, ele teve só 2 épocas que ele comeu e depois parou de novo. Se ele vê você manusear o arroz, ele faz vômito. Se você oferecer, ele vai fazer vômito até ele puxar tudo que tá no estômago dele e vomitar. Então é algo assim, sabe? É muito extremo. Tipo assim, a gente tá até falando aqui comigo, tipo assim. E não é questão do sensorial, tá? Porque a gente coloca ele pra brincar com arroz cru, ele brinca com um grãozinho, ele até coloca na boca o grãozinho pra conhecer a textura, cru, tá? Ele não tem problema nenhum em relação ao sensorial, mas o arroz cozido, o cheiro, o Bernardo é muito sensorial olfatativo. Então o cheiro das coisas faz com que ele faça vômito. Então dependendo, às vezes, fazendo alguma comida, pode ser até alguma coisa que ele goste. Vamos pôr um exemplo aí, uma coisa que ele gosta muito, milho. Ele gosta muito de milho cozido, mas tem vezes que o cheiro do milho cozido, na hora que você abre a panela que exala aquele cheiro, ele faz vômito. Entendeu, gente? Então, assim, é algo que esse é um outro reflexo do autismo, tá? O sensorial olfatativo. O Bernardo tem muito disso, muito. Ele é muito olfatativo. Isso é um reflexo muito grande do autismo. E isso é em qualquer lugar, em qualquer casa. Quando a gente foi no restaurante e ele sentiu um cheiro muito forte da comida, um cheiro que ele não incomoda daqui, não agradar ele ali, ele vai fazer vômito. E normalmente é qualquer cheiro, tá? De inicial ele faz vômito, até ele ver o que é. Outra coisa também de ver, dependendo do que ele vê, às vezes tem vezes que a gente, para dar comida ao Bernardo, a gente tem que deixar o prato no alto para que ele não veja o que ele tá comendo. Ele só pega na colher e coloca na boca, porque se ele vê aquela comida no prato, se ele vê, o visual faz com que ele queira vomitar, com que ele rejeite aquela comida e não vai comer de forma alguma. Então, assim, isso são reflexos do autismo, tá? E não é um reflexo que eu vejo normalmente em crianças típicas, né? Crianças neurotípicas que têm um desenvolvimento bem próximo ali do ideal, né? Do esperado, né? Já no Bernardo, né? Que é uma criança atípica, isso é uma coisa que chama muita atenção, porque ele faz isso em qualquer lugar, tá, gente? No restaurante, na casa de alguém. E aí às vezes fica constrangido, a gente fica constrangido, mas é porque é uma reação dele, né? E aí o fato dele ficar sem comer, dele ter essas paradas de sem comer nada, ou ficar só no líquido, só no leite, ou só no pão, no fundo ele rindo do desenho, tá, gente? Tá vendo o desenho, ele tá rindo. Ou ele ficar só no pão, ou ele ficar só no leite, ou ele ficar só no macarrão, ou ficar só em fritos, em crocantes. Tem época que ele só come crocantes, então é só nuggets, batata frita, coisas assim, tá? Ou legume, só o legume cozido. Ele ficar assim, isso traz o quê? Um outro reflexo, né? Eu já falei 3 aqui, mas traz um outro reflexo, que é uma coisa vai acarretando na outra, tá, gente? Traz um outro reflexo que é o quê? Constipação intestinal. Então, constipação intestinal, eu não sei se é muito comum os autistas terem, tá? Eu não li nada sobre isso, eu tô falando assim do que a gente tá vivendo, sabe? Baseado na nossa vivência com o Bernardo, de coisas que a gente vê que veio depois do autismo. Então, hoje, constipação intestinal. É comum. O Bernardo, ele tem gastura na textura do cocô. Então, quando o cocô é mais duro, mais formatinho de cocô, ele tem pavor de sentir aquele cocô saindo dele.
E isso, a primeira vez que a gente viu essa reação, o Bernardo tinha 7 meses com a introdução alimentar, que o cocô dele começou a ficar mais durinho e ele gritava para fazer o cocô. A gente achava que tinha alguma coisa doente, alguma coisa acontecendo, mas é a textura para sair. E aí depois ele voltou a ter uma alimentação com mais líquido, né? Não que ele não deixasse de comer, mas ele sempre ingeriu muito líquido, então o cocô acaba ficando mais pastoso. E o cocô pastoso, ele não tem problema. Mas, com o tempo, a constipação intestinal que a gente vê é o quê? Tem épocas que o Bernardo não tá fazendo cocô de forma alguma. E eu sei que é normal algumas pessoas não fazerem cocô todo dia, mas pessoas que comem o tanto que o Bernardo come, e como eu falei pra vocês, ele não come muita variedade, mas ele come muita quantidade. Quando ele fica 2 dias sem fazer cocô, ele fica com a barriga tão inchadinha, tão lotado de fezes, que ele precisa fazer cocô, que ele começa a parar de comer. Então, se passa um dia, ele não fez cocô, tudo bem, no outro dia ele come. No segundo dia que ele não fez cocô, ele começa a reduzir a comida. No terceiro dia ele para de comer total. E aí ele para de comer, ele para de beber água, ele para de tomar leite, ele fica tudo na bicadinha, em água e leite, na bicadinha, mas a comida ele começa a não comer nada. E aí começa só a ficar aprendendo. Então ele anda pela casa aprendendo, segurando o cocô, se retorcendo para não fazer cocô, porque ele não quer sentir a gastura, ele tem medo da gastura, ele tem medo da gastura, ele tem medo do cocô sair, ele sente gastura de ver aquele cocô sair, e aí a gente tem uma dificuldade, tem que entrar com supositório, né, com remédios para ajudar ele a fazer cocô. A gente tem um olhinho que a pediatra dele indicou a colocar, e aí o olhinho faz com que ele não consiga segurar, né, o cocô escorrega e sai, mas geralmente aí o cocô vai sair mais denso, porque juntou muito, e aí às vezes pode dar alguma fissura e machucar, e a gente tem vários outros problemas, né. Outra coisa que é uma consequência não só da seletividade, como também da constipação alimentar, e é um reflexo do autismo, é problemas gastrointestinais, tá? O que seriam esses problemas? Não só esse descontrole, né, de um dia fazer muito, de um dia fazer nada, né, porque, como eu falei, compensação, um dia que ele não faz nada, que tá muito denso, no outro dia também, outra época quando tá mais mole também, aí ele faz, tipo assim, 7 vezes no dia, aí até arça de tanto que faz. Então, assim, existe esse descontrole, não existe um controle, sabe? Embora, assim, tem uns últimos 6 meses que agora o cocô dele parece que tem uma textura única, mais grossinha, mais formato de cocôzinho mesmo, e aí agora que ele tá tendo mais dificuldade para ele fazer o número 2, né, para ele ir no banheiro fazer, porque tá com uma textura das que ele não gosta. Mas isso tudo, esse descontrole, esse desequilíbrio intestinal faz com que ele tenha problemas gastrointestinais, que seriam gases, excesso de gases, dor de barriga, né? A dorzinha porque você segura né, as fezes, e aí quando você vai fazer, acaba sentindo dor, né? Cólicas intestinais. Então isso faz com que ele tenha esses tipos de problemas, né? É comum também alguns autistas desenvolverem um problema que é baseado Bernardo, nutriente, eu não sei se é nutriente ou no negócio do leite, do problema do leite, na proteína do leite, isso da proteína do leite, por conta justamente do excesso, tá? Porque normalmente eles tomam tanto, porque tem muitos autistas a seletividade alimentar deles é só líquido. E aí o excesso de leite causa uma resistência da proteína, né? O organismo, principalmente o intestino, começa a ter dificuldade em quebrar a proteína do leite. Isso faz com que tenha alguns outros problemas. Então isso tudo é um reflexo do autismo, tá, gente? É reflexo de uma seletividade, é reflexo de uma constipação intestinal, são reflexos, tá? E um outro fator e último que eu vou citar aqui, para que esse vídeo não fique muito longo, tá? Tem vários outros, tá, gente? Mas para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou citar só mais um agora, que para nós, acho que é um dos piores, é a falta de comunicação, tá? O Bernardo é uma criança não verbal, ele não fala nada, nada mesmo, nenhuma palavrinha, nada, tá? Ele emite sons, mas nenhum com sentido, nenhum
direcionado a alguma coisa. E a comunicação também é zero. Como, por exemplo, vamos supor que ele quer comer, vou usar até o exemplo aqui que a Cindy usou para mim hoje. Vamos supor que ele quer comer batata baroa, que ele gosta muito. Ele lembrou na cabeça dele que semana passada ele comeu batata baroa e ele quer comer batata baroa hoje. Ele vai pegar a sua mão e te levar até a geladeira. Aí você vai abrir a geladeira. Na hora que você abre a geladeira, a batata baroa pode estar ali na frente dele. Ele não vai conseguir apontar para a batata baroa. Ele não vai conseguir pegar a sua mão e levar na batata baroa. Ele vai ficar olhando, porque ele não vai nem lembrar como é que é a batata baroa. Ele não vai nem lembrar, ele só lembra que ele quer comer aquilo, mas ele não lembra o que. E aí você vai ter que ficar tentando adivinhar. E a gente faz macarrão, daí ele não é o macarrão. Aí a gente faz batata frita, daí ele não é batata frita. Aí a gente faz milho, daí ele não é o milho. Aí a gente faz cenoura, da cenoura não é ele. A gente vai fazendo tudo até que a gente vai fazer a baloa. Aí que ele vai comer e fala, ah, tá, era isso que ele queria. Mas isso a gente tem todo um rolê que ele vai ter que fazer porque não existe comunicação. E onde a gente fica mais alienado quando a gente tem que terceirizar alguns trabalhos, como por exemplo a escola, né? Porque infelizmente a criança não pode ficar 24 horas com a gente, né? E aí a criança vai crescendo, vai entrando na idade escolar, pré-escolar, a criança tem que estar na escola. A gente vê tanta coisa acontecendo nas escolas aí, né? Como maus tratos, abuso. E é uma criança que não consegue se defender, não vai saber chegar e nos contar o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa, se foi agredido, se foi machucado, se foi violado. É uma criança que está à mercê, né, da bondade das pessoas, né? E isso faz com que a gente, família, também fique à mercê, né? E fique cada dia mais reclusa, cada dia mais... vamos dizer assim, reativa, né? Que faz com que a gente comece a aprender, como que força a gente a aprender a interpretar comportamentos, né? E aí, interpretando comportamentos, é uma via que pode ser bacana, você pode conseguir interpretar de uma forma correta e usar isso como uma comunicação, como você pode acabar interpretando um comportamento e ligando ele a um fato que às vezes não tem nada a ver. Como, por exemplo, você pode, do nada, o Bernardo às vezes do nada ele começa a ficar recluso, ele não quer sair, igual ele mesmo tá nessa época. A gente abre a porta, tenta descer com ele pra ir pro parquinho, ele não quer, ele fecha a porta, ele bate a porta, ele grita, ele não quer, tá? Se alguém bater na porta, a gente abrir a porta, ele quer fechar a porta na cara da pessoa pra que a gente não saia, pra que ele não saia. Então ele tá na época assim que ele tá isolado, ele não quer contato com ninguém. E aí, dependendo, por exemplo, se ele estivesse na escola, eu poderia interpretar esse comportamento como aconteceu alguma coisa na escola. Fizeram alguma coisa com ele lá na escola, porque ele não é assim, ele sempre gostou de rua, agora ele não tá querendo sair pra rua, ele tá parando de comer, ele tá parando de dormir, tá parando... Você começa a interpretar, não que não possa ser, tá? Pode ser, mas você automaticamente, você interpreta os comportamentos e liga às vezes a fatos que nem sempre tem a ver com aquele comportamento, aquela mudança de comportamento, ele tá assim querendo te dizer alguma coisa, mas não tem nada a ver ligado ao fato dele tá indo pra escola, por exemplo, né? Ou ao fato dele ter, sei lá, passeado com alguém no final de semana. Nem sempre, às vezes, a interpretação daquele comportamento que ele tá querendo te dizer que aconteceu algo, mas não tá ligado ao fato que às vezes você pode ligar, porque a interpretação de comportamento você acaba ficando refém disso, né? E a gente acaba sempre ficando tão reativo, né? E a gente acaba sempre linkando as coisas. Então a gente fica aí nessa de mãos atadas, né, em relação a isso, porque eu acho que é um dos piores fatores, um dos piores sinais do autismo é a falta de comunicação, é a criança não ser verbal, porque fica muito difícil mesmo, você saber poder ajudar, você poder proteger, né, porque ela não vai ficar 24 horas com você, ou até mesmo para você saber coisas simples, como uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma cólica intestinal, fome, sede. Você não consegue saber, você tem que toda hora ficar oferecendo e fazendo as tentativas, porque você não consegue realmente saber o que está acontecendo, né? Mas é isso, gente, eu vou parar por aqui. Que o Bernardo já fez várias terapias e ainda nada disso conseguiu ter evolução, mesmo com terapia. É isso mesmo, assim como a Cintia está falando, vocês ouviram aí, né?
Só para pontuar aqui para vocês, o Bernardo desde então, tá gente, desde os 2 anos, ele é acompanhado por terapeutas, ele já fez terapias em vários lugares diferentes, com várias pessoas diferentes. Inclusive, ele ainda é acompanhado por psicóloga do CAPSI. Ele é acompanhado por, né, já foi acompanhado por TO, por fono da prefeitura, né, do estado do SUS e tal, e até hoje a gente não conseguiu evoluir com ele em nada referente às terapias, nessas situações comportamentais principalmente, né, o Bernardo tem muito, mas esse assunto para outro vídeo, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre esses comportamentos inapropriados, né, das crianças autistas, das pessoas com autismo, mas nada disso a gente conseguiu melhorar, nem a comunicação, nem a socialização, nem a verbalização e muito menos os comportamentos inapropriados. Mas enfim, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu tô descabelada aqui atrás. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E claro, se você ficou comigo aqui até o final e gostou desse conteúdo, gostou do que eu disse, né? Se encontrou de alguma forma nesse vídeo, né? Interpretou, viu atitudes do seu filho, viu sinais sem pular. Viu sinais do que eu relatei aqui pra você também na sua casa, no seu filho. Ele tá em pé pra pular, gente, olha aqui. Senta. Senta, B. Senta, Bzinho. Olha, gente. Deixe seu comentário, comenta aqui pra mim, fala aqui comigo se você viu isso também, se na sua casa é assim também, se você interpreta assim dessa forma, se você tem essas mesmas dificuldades, se você conseguiu ver também no seu filho esses mesmos reflexos que o autismo trouxe, né? E se ficou até aqui e esse assunto foi pertinente pra você, esse vídeo foi eficaz, foi bacana pra você, não esquece de deixar sua curtida, né? Se você ficou até aqui, eu espero que você tenha gostado desse assunto, que você curta esse vídeo, se você chegou até aqui, você ainda não está inscrito, já aproveita então, se inscreve no canal e claro, compartilhe com mais uma pessoa, porque às vezes esse vídeo vai ser bom, vai ser esclarecedor, né, para alguém que esteja agora entrando aí nesse mundo do autismo, acabou de receber um diagnóstico do seu filho, né, e às vezes tá meio perdido, e às vezes esse vídeo pode trazer mais clareza, né, então compartilha com mais alguém da sua família, com amigos, né, e obrigado por ter ficado aqui até o final, tá? E claro, não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar aqui, tá? Não tô muito presente lá, eu sempre deixo claro aqui, eu sempre tento estar mais presente aqui, mas eu sempre acabo postando alguma coisinha lá, então me segue lá, tá? É isso, gente, obrigado por ter ficado comigo até o final aqui, beijo, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, com um beijinho aqui no final.